Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Caldeira Jangarelli, professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental. Hoje nós teremos nossa sexta aula, que vai trabalhar um tema muito interessante, que é o dano ambiental e a responsabilidade civil ambiental. Então, nessa aula, nós vamos ver que a legislação hoje ela dá suporte para realizar punições diretas para quem comete crime ambiental. E o que nós vamos compreender também é que a questão da punição, ela envolve diversos aspectos. E nós vamos, então, discutir essa questão do que é o dano ambiental e também o que é a responsabilidade civil ambiental, certo? Bom, vamos aqui dando início. Nossa aula número 6, intitulada em Dano Ambiental e Responsabilidade Civil Ambiental. Bem, o que nós vamos abordar na aula de hoje? Um ponto interessante é definir o que é dano ambiental. Então, nós vamos ver que, quando a gente pensa em dano ambiental, estamos, então, alinhados com as questões associadas ao homem. Então, alterações que o homem acaba proporcionando ao meio ambiente, à natureza, ao ecossistema de uma maneira geral. Então, nós temos que entender que o homem, ele é considerado um agente modificador da natureza. E ele tem essa responsabilidade associada com essa temática. Um ponto importante é que a gente vai, então, ser o principal ator associado a esse ponto, de alterar o ambiente. Bom, obviamente que há uma necessidade de que isso ocorra, nós precisamos da terra para poder a gente ter a nossa subsistência, nosso cultivo de alimentos, também é onde nós vamos morar, onde nós estamos situados. Então, não se tem como manter a natureza intacta para que a gente possa desenvolver. Entretanto, sempre o ponto aqui que é a chave na discussão da nossa disciplina é compreender até onde podemos explorar e de que maneira podemos explorar. Para quê? Para que a gente possa manter o ecossistema equilibrado e que ele ainda continue servindo de fonte para gerações futuras. Então, são os pontos primordiais aqui na discussão da nossa disciplina. Bem, agora vamos também discutir na nossa disciplina o que é um agente poluidor e o que é um agente e que é poluição. Qual a diferença do agente poluidor e da poluição? Outro ponto é definir o que é o dano ambiental. Então, nós vamos fazer essa definição e compreender o aspecto do que é o dano ambiental. E vamos trabalhar a responsabilidade civil e, por fim, definir os crimes ambientais. Então, são os pontos que nós vamos abordar na aula de hoje. Agora, eu deixo aqui um tempo para que vocês possam realizar suas perguntas, tirar suas dúvidas em relação à nossa aula de hoje, ou então também retomar assuntos que nós trabalhamos na aula anterior, certo? Então, vocês fiquem aí à vontade e a gente já retoma para poder discutir os pontos da nossa aula de hoje. Pessoal, lembrando que na aula anterior nós trabalhamos um ponto importante, que é a definição do direito ambiental, e vimos as fases de como esse direito evoluiu no Brasil. E todo esse assunto que nós abordamos na aula anterior, onde nós vimos também a publicação da Política Nacional do Meio Ambiente, ele serve como base aqui para o avanço das aulas posteriores, como a aula de hoje, que vai tratar aqui sobre o dano ambiental e também os crimes ambientais, certo? Como não surgiu nenhuma questão até o momento, nós vamos avançando, dando início à nossa discussão e vamos trabalhando aqui o que é o dano ambiental. Bem, primeiramente, entender que o homem
ele atua como um agente modificador da natureza. Nós temos forças naturais que também modificam o ambiente, e algumas de maneira muito drástica, como, por exemplo, uma erupção vulcânica. Temos também forças externas, o que já ocorreu e levou à extinção de grande parte da vida que ocorria aqui no nosso planeta, como, por exemplo, asteroides que colidiram aqui com o nosso planeta, como ocorreu no período da grande extinção em massa que ocorreu com os dinossauros. Nós tivemos já na evolução do nosso planeta cerca de 3 grandes extinções em massa, que foram ocasionadas principalmente por causa de contato com corpos celestes. Então, nós temos esses forças que podem modificar a natureza, mas que são eventos bem raros, acontecem há cerca de milhões, até bilhões de anos, um intervalo para poder... a gente nem pode chegar à conclusão se isso vai ocorrer novamente. Bem, mas falando agora como o principal ator dentro dessa problemática nos dias atuais, que é o homem. Então, o homem, ele atua diretamente como agente modificador da natureza. Nossas atividades diárias acabam alterando, em algum momento, o nosso local onde nós estamos situados e acaba, consequentemente, alterando, sendo um modificador da natureza. Então, o direito ambiental ele é uma área relativamente jovem, em termos legais, e que sofreu alterações no decorrer da sua história, a partir de teorias ligadas à ecologia integral holística. Então, a gente sai daquela fase inicial, onde nem daria para considerar quase uma fase, que é a desregrada, e depois entramos na fase fragmentária. O que nós temos atualmente é a fase integral, ou também definida como a fase holística, que aborda o ecossistema como um todo e não de maneira fragmentada, como, por exemplo, cuidar da floresta, cuidar do rio, cuidar dos animais, dos vegetais, mas não entendendo que todos esses componentes eles são interrelacionados e essa relação é muito importante. Então, dessa maneira, configurou um cenário importante no Brasil, evidenciando a necessidade de proteção do meio ambiente. E nós temos aqui que a doutrina jurídica brasileira, inicialmente, considera o meio ambiente como um fator externo ao homem. E esse paradigma ele já foi rebatido por uma série de pesquisadores, então é considerado um conceito ultrapassado, ou seja, nós também somos parte integrante desse meio ambiente. Então, na legislação moderna, o homem ele passa a integrar o conceito do meio ambiente e ele atuando como um agente ativo, sendo então modificador da natureza. Agente ativo porque tem que considerar que seus atos eles podem causar danos ao meio ambiente e também à coletividade. Então, por isso que nós temos que foi desenvolvido um sistema para compensação e também para controle de danos ambientais. Como, por exemplo, aqui a reportagem abaixo, que diz aqui, ó, o Ministério Público quer que a Vale do Rio Doce pague 50 bilhões por reparação de danos em Brumadinho. Nós tivemos aquele evento drástico com o rompimento da barragem de Brumadinho, que levou muitas pessoas à morte, teve um dano ambiental drástico ali naquela região. Então, por isso que o Ministério Público quer que a Vale aqui pague 50 bilhões em Brumadinho. Então, são situações aqui de sistema de compensação para controle de danos ambientais. O que é agente poluidor e poluição? O agente poluidor, ele vai ser a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável de maneira direta ou indireta por atividade causadora de degradação ambiental. Olha aqui o que é um agente poluidor, essa indústria jogando essa grande quantidade de gases para o meio ambiente. E a poluição, ela vai ser a degradação da qualidade ambiental
resultante das atividades que prejudiquem a saúde, o bem-estar social, a biota, a paisagem e firam os padrões ambientais estabelecidos. Então, olha só, o agente poluidor causando a poluição. Olha a situação aqui, com a qualidade do ar bem prejudicada dentro desse aspecto aqui causado, então, pelo agente poluidor. Então, aqui as distinções entre o que é agente poluidor e a poluição. O dano ambiental. O que é um dano ambiental? Primeiramente, definir o que é dano e o dano ambiental. Dano, como por exemplo aqui, ó, olha só essa batida entre carros, que causou o dano aqui nos objetos. Então, os carros foram danificados. Então, isso é um dano. Agora, um dano ambiental, ele é ocasionado por alterações que são relacionadas ao meio ambiente natural. Como, por exemplo, aqui é um dano ambiental, a retirada de toda essa mata que ocorria aqui, ó, foi retirada para possivelmente nós adentrar aqui com o plantio dessa cultura. Outro dano ambiental é o vazamento de uma plataforma de extração de petróleo. Olha só a mancha enorme desse componente aqui no meio ambiente, que causa um dano ambiental gravíssimo. Desculpa. Então, dano, ele é a lesão aos interesses juridicamente protegidos. Enquanto o dano ambiental, ele está pautado nos incisos 2 e 3 do artigo 3º da Lei 6.938 de 1981, que é a lei que vai instituir a Política Nacional do Meio Ambiente. Bem, então nós temos aqui que os objetivos do dano ambiental estão pautados dentro desses incisos, do 2 e 3 do artigo. E é importante que a gente entenda o que é degradação ambiental e poluição ambiental. Sendo que a degradação ambiental, ela altera, é uma alteração adversa das características do meio ambiente. Enquanto a poluição ambiental, ela é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, afetem desfavoravelmente a biota. Então, nota que a gente já vai definindo também a questão da ação, se ela é uma ação direta ou se ela atua de maneira indiretamente, desfavorecendo a biota. E a degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente. Então, pontos importantes que vão estar aqui alinhados dentro da discussão do que é dano ambiental. Dessa maneira, nós temos aqui qual é a definição para um dano ambiental. Dano ambiental, nós temos que a poluição que foi causada por qualquer ação humana, sendo ela culposa ou não, de um ato lícito ou ilícito, sendo que ela ultrapasse os limites do desprezível, promovendo alterações adversas no meio ambiente, podendo ser um dano ecológico, dano à saúde e ao bem-estar, dano às atividades produtivas e dano à segurança. Então, essa definição de dano ambiental, ela está pautada no fato de você ter a intenção ou não, é indiferente, porque o dano pode ser causado, mesmo você não tendo a intenção de causar aquele dano. Se for um ato legal ou ilegal, isso dentro do julgamento vai ser um ponto importante, mas mesmo assim vai configurar um dano ambiental. Como, por exemplo, poluição da água, olha aqui, fazendo uma análise da água. Também aqui, ó, poluição do ar decorrente, então, de ação humana, causando o dano ambiental. Os objetivos de um sistema de responsabilidade por dano ambiental têm diversos pontos. E entre eles nós temos aqui o restaurar os ecossistemas afetados pelo dano ambiental. Também um ponto importante é o de compensar as vítimas do dano ambiental. E impor ação preventiva aos eventuais poluidores em razão da certeza da obrigação de reparar
ou então de ressarcir pelos danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Então, nota que esses pontos aqui são importantes, a questão da responsabilidade associada ao dano ambiental. Por exemplo, olha aqui, nós temos essa questão de uma região que apresentava uma vegetação nativa, que deveria ser uma região de pampa, algo parecido, e depois uma região totalmente degradada para utilização, para plantio, entre outros. Se for configurado, então, um dano ambiental, o que ocorre, a punição de tentar compensar essa ação, ou então também de restaurar, manter aqui a característica original, tentar algo que é muito difícil de se fazer. Por exemplo, uma floresta natural que está ali há muito tempo, quantos anos para que se restabeleça aquela configuração natural? Então, são muitos anos, nós temos espécies vegetais que vivem por centenas de anos e que vão estar ali se desenvolvendo, sendo um integrante importante do ecossistema. Então, dessa maneira, é algo muito difícil de devolver ali a qualidade natural do meio ambiente. As especificidades do dano ambiental, primeiro, bem o que nós estávamos discutindo agora, que são de difícil reparação. Como, por exemplo, se nós temos ali uma área que tem uma espécie endêmica, ou seja, uma espécie que só ocorre naquela região. Diferente se ela pode ser uma espécie, um animal, vegetal, um micro-organismo, mas se aquela espécie ela ocorre somente naquela região, aquela região foi danificada, como que nós vamos devolver aqui uma espécie extinta? Então, se ela foi extinta, nós não temos a capacidade, pelo menos por enquanto, né, nós temos o avanço aí da biotecnologia dentro desse ramo, mas nós não temos essa capacidade. Então, o dano foi causado. Os efeitos do dano, eles podem ser cumulativos, principalmente aqui com a questão de produtos que não são biodegradáveis, que vão se acumulando, e isso pode gerar um problema enorme futuramente. Outro ponto é que os efeitos do dano, eles podem se manifestar muito além dos limites da vizinhança. Como, por exemplo, a poluição de águas superficiais. A gente vê a poluição que foi realizada numa região de nascente. O rio vai ter uma longa extensão, podendo chegar até o oceano, então poluir toda essa extensão, podendo, então, alcançar regiões muito distantes do que foi a poluição original. Águas subterrâneas, então, nem se fala, porque nós temos ali os grandes bolsões de água subterrânea, isso aí pode, então, alcançar uma enorme distância. No mar, poluição do ar também pode alcançar uma enorme distância. Nós temos um caso muito interessante, que é o acidente que ocorreu em Chernobyl, um acidente tido como o acidente mais crítico dentro desse aspecto aí de dano, de problema de manutenção de uma usina termoelétrica lá. Então, nós temos aqui que a poluição ocorreu lá na região da União Soviética e foi sentido radiação no Canadá. Então, nota que a poluição também via aérea, ela pode alcançar grandes distâncias. Também tratam-se de danos coletivos. Qualquer pessoa é parte legítima, pode estender-se por períodos de tempo, muitas vezes indeterminado, principalmente aqui, novamente, tratando de produtos que causam poluição e que têm difícil controle ou então não são biodegradáveis. Dificuldade em determinar o momento do início e do fim da ação danosa, também é uma questão específica do dano ambiental. E gerar danos adicionais a outros bens jurídicos, como, por exemplo, a saúde, o bem-estar social, economia, produção e também o emprego. Em relação aos danos ambientais, existem formas de classificá-los, por exemplo, quanto ao interesse envolvido e também a sua reparabilidade. Também quanto à extensão dos bens protegidos e entre outras formas.
Então, levando em conta aos interesses objetivados com a tutela jurisdicional pretendente, existem 3 tipos de danos ambientais. Nós temos aqui o dano ambiental de interesse da coletividade, dano ambiental de interesse subjetivo fundamental e dano ambiental de interesse individual. Bem, o dano ambiental ele pode ter repercussões nos âmbitos civil, administrativo e também no penal. Cada um vai produzir a sua responsabilidade própria e autônoma. Então, quando nós temos aqui, frente a um dano ambiental comprovado, nós devemos atribuir um responsável para que possa responder por aquele ato. Então, tem que encontrar se a pessoa, pode ser pessoa física ou jurídica, para que possa, então, responder por aquele ato. Para o direito comum, nós temos 2 tipos de responsabilidade civil. A civil subjetiva, que vai se basear no elemento de culpa, e nós temos a civil objetiva, a qual vai independer do elemento de culpa. Olhando aqui esses pontos, nós temos que a responsabilidade civil subjetiva, ela se diz extracontratual, pelo fato de derivar de um ato ilícito e não de um negócio jurídico. Já a civil objetiva, ela profere que se alguém introduzir no bojo da sociedade uma situação ensejadora de risco ou perigo a terceiros, terá o encargo de responder pelos danos a partir do risco. Então, nós temos esse ponto importante da distinção entre o que é subjetivo e objetivo dentro da responsabilidade civil. Assim, nós temos que o direito ambiental, nós temos a responsabilidade objetiva, que é fundamentada na teoria do risco integral, sendo que a responsabilidade pelo dano passou a não admitir excludente de ilicitude, bastando o exercício de qualquer atividade potencial de risco para caracterizar a obrigação de reparo a dano. Então, nota, o dano ambiental ele tem essa pauta aqui muito importante de excludente de ilicitude. Então, causou dano ali de uma, mesmo que alegue que foi intencional, há aqui esse ponto de reparação importante. E nós temos que, na Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 14 dispõe que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independente da existência de culpa, olha aqui, ó, o ponto que a gente está chave aqui, a indenizar ou então reparar os danos causados ao meio ambiente ou a terceiros, efetuados por sua atividade. Então, sempre aqui quando a gente pensar em dano ambiental, temos esse ponto-chave que de alterações no meio ambiente, nós temos essa questão do excludente de ilicitude, sendo que, independente da existência de culpa, quem causou vai ter que indenizar ou então reparar os danos causados ao meio ambiente. E agora nós vamos aqui para o nosso momento de interação número 1. Temos aqui o exercício 1 que diz: com relação à responsabilidade por danos ambientais, assinale a opção correta. Deixa eu ter para que vocês analisem as alternativas e a gente já retoma com a nossa discussão.
E aí, pessoal, chegamos aí a uma alternativa correta? Bem, aqui tem uma questão, aproveitando para a gente trabalhar aqui no nosso chat, que trata aqui quais são os princípios do direito ambiental. Nós temos aqui diversos princípios do direito ambiental, aquele que nós discutimos na aula anterior, o princípio da prevenção, da precaução, poluidor-pagador, de responsabilidade, também o princípio da gestão democrática e princípio do limite. Então, são os principais, quando a gente fala de princípio relacionado ao direito ambiental. Voltando aqui à nossa questão, vamos lá, trabalhar as alternativas. Com relação à responsabilidade por danos ambientais, assinale a opção correta. Essa questão, ela trata aqui até, pode ser considerado difícil de entendimento, porque, olha aqui, as alternativas, elas falam da responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, por ser de natureza objetiva, e exige a caracterização de culpa para efeito da obrigação. Olha só, não, mesmo que a pessoa ela se negue a ser a culpada, o efeito da obrigação ele é uma questão obrigatória, então tem o ponto excludente de ilicitude. Também nós temos aqui, em razão da necessidade de melhor proteção ao meio ambiente, é objetiva a natureza das responsabilidades penal e administrativas por danos causados a esse bem jurídico. Então, não é só em razão da necessidade, também da questão da prevenção. Responsabilidade civil em matéria ambiental é de caráter objetivo, prescindindo-se para sua caracterização do elemento de culpa. Novamente, aqui, ó, não tem a necessidade de ser configurada a culpa, mesmo de um ato que não seja pensado, não seja... ele também acaba, assim, entrando dentro do contexto do dano ambiental. E a alternativa D diz: a natureza objetiva da responsabilidade civil por danos ambientais inspira-se em um postulado de equidade, ou seja, de equilíbrio, pois aquele que obtém lucros com a atividade deve responder, olha só que interessante, por eventuais prejuízos dela resultantes, independente da culpa, sendo igualmente irrelevantes saber se a atividade é danosa, é lícita ou ilícita. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa D, certo? Questão número 2 diz: Homero tem, desde 1998, uma área urbana central de Boa Vista em um terreno, no qual pretende construir em 2025 um hotel. Na área do imóvel, que é de 5 hectares, há 2 nascentes do Rio Branco. Considere essa situação hipotética e julgue o item a seguir. Na hipótese de Homero arrendar o terreno a uma empresa que construa o hotel, seu ato não excluirá a sua responsabilidade civil por eventuais danos ambientais causados pela obra. E aí, pessoal, o que vocês acham? Você acha que isso aqui é um ponto que ele pode ser responsável ou não? Está certo ou errado? Novamente, aqui deixo um tempinho para que vocês mandem a resposta via chat. E aí, pessoal, nessa situação, ele que é o dono do terreno, vai arrendar os danos causados ali por essa construção, exclui ele da responsabilidade ou não? Bom, pessoal, aqui nesse ponto, Homero, ele ainda continua a responder também pelos atos relacionados a danos ambientais. Então, ele continua a alternativa correta A, certo. Bem, avançando aqui na nossa aula, nós temos agora
a discussão de um ponto muito importante e interessante, que é a Lei de Crimes Ambientais. Primeiro ponto que nós vamos destacar é a questão da responsabilização pelo dano. A responsabilização pelo dano ambiental na órbita administrativa e penal, ela é certa. Deve ter sua fixação pré-determinada em lei. E as esferas civil que estão atuando dentro dessa questão, nós temos a lei que visa a obrigação do poluidor em indenizar ou então reparar os danos causados ao meio ambiente, compreendendo uma avaliação econômica do meio ambiente. Então, quando nós temos ali a caracterização de um dano ambiental, a responsabilização, ela visa os fiscais ou quem for responsável por aquela autuação, ir até o ambiente e também precificar aquele dano. Então, dessa maneira, quando é possível a reparação, pode-se fazer eventos ali para reparação ou então o pagamento mesmo em espécie daquela precificação que foi realizada ali relacionada a aquele dano. E ela é orientada pelo verbo reparar, esse ponto da responsabilização pelo dano. Então, o meio ambiente será devolvido a seu estado anterior, ou então ela vai ser orientada pelo verbo indenizar, o pagamento equivalente ao dano causado quando não for possível mais a realização de reparação. Então, são duas esferas, sendo que o ponto reparar, ele vem anteriormente ao indenizar, mas quando nós temos um evento que não é possível a reparação daquele dano causado, aí sim que tem o ponto de indenizar. Sendo que aqui no ponto de reparação, quem causou o dano, obviamente, ele é responsável por todos os custeios para devolver aquele ambiente o mais próximo ao original, certo? Também está previsto em lei a possibilidade da indenização ou então de reparação do dano ambiental que causou a terceiros. Então, a responsabilidade civil ambiental, ela é objetiva, independente da análise. Olha, pessoal, batendo muito nessa tecla aqui, que ele é o ponto fundamental para a discussão dessa aula de hoje, que é independente de análise de dolo ou de culpa, restando tão somente o enfrentamento de sua existência e de quem foi o seu autor. Então, a Lei de Crimes Ambientais é uma das principais leis responsáveis por determinar as condutas e também ações que são passíveis de sanções penais e também administrativas. Falando ainda sobre a responsabilização pelo dano, a gente tem um exemplo aqui bem interessante, onde a lei condiciona ao poluidor a reparação ou então a indenização dos danos causados ao meio ambiente, considerando uma avaliação econômica do meio ambiente. Então, nós temos aqui a ação de reparação quando é possível devolver ao ambiente afetado o seu estado original. Olha aqui um exemplo, isso aqui é um exemplo mesmo de trabalho que foi realizado relacionado a dano ambiental com a extração ilegal de argila desse ambiente. Então, nota que causou um dano drástico com, primeiramente, a retirada da vegetação nativa, que olha só, nós tínhamos esse aspecto de vegetação nativa nessa região. Então veio aqui, ó, olha o solo, já começou, perdeu a camada original, já começou a erodir, além do fato de ter sido retirado. Nessa situação, a avaliação identificou a possibilidade da reparação desse dano causado. Então, quem causou foi julgado e foi obrigado a devolver aqui a característica natural do ambiente. Nota que nós estamos longe ainda dessa situação, dessa vegetação que tinha no local, mas ele reparou ali o dano causado pela erosão e nós já vemos aqui algumas espécies já voltando ao ambiente. Possivelmente ele que deve ter sido obrigado a realizar um plantio também nessa região, então tentando devolver a característica natural do ambiente. Mas se não fosse possível essa reparação,
nós temos aqui o ponto de indenização, que é o pagamento equivalente ao dano causado quando a reparação não for mais possível. Os crimes ambientais, eles são considerados as mais graves ações danosas causadas pelo homem ao meio ambiente. E eles podem estar relacionados com crimes ambientais diretamente à fauna, ou seja, aos animais nativos, à flora, poluição e também outros crimes definidos como ambientais, também aqueles que vão estar associados com o ordenamento urbano e também o patrimônio cultural, ou também a administração ambiental. Olha aqui a identificação de agentes do IBAMA, mostrando aqui um corte ilegal de árvores nativas. Então, olha só a quantidade de árvores que foram extraídas de maneira ilegal. Então, é configurado um crime ambiental. Os crimes ambientais podem, então, estar alinhados com a fauna, a flora e a poluição. Olha aqui um crime ambiental comum ainda nos dias de hoje, que é a captura ilegal de aves nativas, que é configurado um crime ambiental. Então, as agressões cometidas contra animais silvestres, esses que sendo classificados como nativos, ou também que não são nativos daquela região, mas se encontram em rota migratória. Nós temos principalmente aves que vão, por causa de alterações climáticas, elas migram uma distância enorme. Então, também quando essas aves, mesmo que elas não são nativas daquela região, mas elas estão passando, estão migrando por aquela região, elas são capturadas, também é classificado como crime ambiental. Destruir ou então danificar floresta de preservação permanente, uma prática muito comum e muito danosa à floresta e também à fauna, essa prática aqui denominada prática do correntão. Isso é muito comum nas regiões amazônicas, onde esses tratores aqui, grandes tratores muito potentes, levam essas correntes enormes. Então, são 2 tratores que eles vão, a corrente vai sendo esticada e os tratores vão prosseguindo a mata. Então, vai derrubando tudo, levando tudo. Então, animais que não têm um deslocamento rápido também acabam morrendo nessa prática. Não há seleção de nenhuma espécie, então, mesmo que você tenha o interesse em uma espécie vegetal ou outra, tudo é dizimado por essa prática. Então, são situações muito críticas relacionadas, então, a danos ao meio ambiente, que são configuradas crimes ambientais. Ou então, também nós temos a poluição que possa causar danos à saúde. Olha só o despejo irregular aqui de dejetos em regiões que são consideradas, principalmente regiões consideradas de preservação. Então, são configurações dos crimes ambientais. Bem, crimes também podem ocorrer contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Olha só, pichação, considerado um crime ambiental. Também temos crimes ambientais administrativos. Nessa situação, eles estão diretamente relacionados às infrações administrativas que são definidas como toda ação ou então omissão que viole regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, são outros tipos de crimes ambientais. Sendo que nós temos aqui as sanções administrativas podendo variar de advertência, onde será aplicada no caso de o infrator deixar de sanar a irregularidade apurada pelo órgão fiscalizador. Após isso, nós temos a multa diária, que é aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo, até a sua efetiva regularização. Então, ela vai aumentando aqui a punição, até, aqui no caso, a apreensão, quando nós temos animais, produtos ou subprodutos da fauna e da flora, instrumentos, também petrechos e equipamentos, ou então até os veículos podem ser apreendidos. E aqui, além disso, nós temos aqui a aplicação de multas também nessa situação. Ou então, até a situação de suspensão parcial ou total das atividades,
quando nós temos danos ambientais que não são solucionados. As sanções administrativas também têm um ponto de destruir ou então inutilizar produtos como, por exemplo, gaiola, rede de pescas, suspensão de venda ou também de fabricação do produto quando é identificado que ele é decorrente de uma atividade relacionada a crime ambiental, embargo da obra ou atividade, a demolição da obra quando ela também é identificada que ela é configurada um crime ambiental, suspensão parcial ou total das atividades e a restritiva de direitos. Bem, assim nós temos aqui um exemplo para que fique claro que é configurado um crime ambiental. Então, nós temos o exemplo de infração e de suas consequências na esfera civil e administrativa. A liberação de óleo combustível no solo e em corpo d'água em razão do tombamento de um caminhão transportador no curso da rodovia, com a ruptura do tanque, acarreta a responsabilidade ambiental como imposição da sanção administrativa, ou seja, a multa, pelo ente fiscalizador. Nós temos aqui que ela é acompanhada de exigências técnicas para compelir o responsável a tomar providências tendentes a cessar os riscos e corrigir os danos causados ao meio ambiente. Então, ali nós temos ali essa ação para que não expanda mais esse dano ambiental. Então, dentro desse contexto, dentro do mesmo fato, o derramamento de óleo que acaba por atingir o corpo d'água e acaba ocasionando a mortandade de espécies. Então, a ação para prevenir, para evitar que esse óleo alcançasse o corpo d'água não foi tomada, ou então não foi possível, então pode levar ali a propositura de ação civil pública. Dessa maneira, visando a condenação do responsável ao custeio de medidas tendentes à recuperação do bem ambiental e também pagamento de indenização pelas eventuais danos irreparáveis causados ao meio ambiente. Então, nós temos aqui um exemplo mostrando que o alcance desse dano ambiental ele também vai ter influência no julgamento e também nas ações que vão ser levadas ao pagamento ou então à reparação daquele dano ambiental. Bem, agora nós vamos aqui para o nosso segundo momento de interação. Resolução de exercício, aqui o exercício número 3 diz: por equívoco de um dos seus empregados, uma empresa alimentícia deixou vazar acidentalmente parte de seu insumo em um rio, o que causou a morte de 5 toneladas de peixes. Nessa situação hipotética, relativamente à responsabilidade civil ambiental, a empresa, então, ela não responderá pelo dano ambiental por ser uma pessoa jurídica, não responderá pelo dano ambiental, visto que não houve dolo na morte dos peixes, então, porque foi um equívoco, responderá pelo dano, uma vez que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e pautada na teoria do risco administrativo, não sendo admitida a responsabilização do empregado para responder culposamente pelo dano. E ela responderá pelo dano porque a responsabilidade civil ambiental é objetiva e pautada na teoria do risco integral. Então, qual dessas alternativas está correta, pessoal? Deixo novamente um tempinho para que vocês realizem a atividade. Vamos lá.
E aí, pessoal, qual a alternativa correta? Vamos analisá-las? Então, nós vamos aqui ver, primeiramente, né? A empresa ela é responsável, então a alternativa A e B não cabe aqui. Agora, o ponto importante é a questão na questão da teoria do risco. A teoria que vai tratar aqui dessa situação, ela está associada com a questão do risco integral. Então, por isso, nós temos aqui a responsabilidade pelo dano e a alternativa correta, a alternativa D de dado. Última questão, no que concerne aos crimes contra o meio ambiente, considere quem comercializa espécies com tamanhos inferiores aos permitidos, proveniente de pesca proibida, responde por crime contra a fauna. A pesquisa de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença constitui crime ambiental? O crime pode danificar a floresta considerada de preservação permanente e não admite a forma culposa? Então, está correto o que consta somente em quais dessas alternativas são corretas? Bem, vamos aqui retomar nossa questão. E olha só, quem comercializa espécies de tamanhos inferiores aos permitidos provenientes de pesca proibida, responde por crime contra a fauna. Sim, verdadeiro. A pesquisa de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença constitui crime ambiental. Sim. Principalmente aqui, ações super danosas ao meio ambiente, né? A questão de recursos minerais. Nós temos muitas regiões ainda que utilizam mercúrio, que é um agente super crítico, né? Ou também faz aquela lavagem no solo, degrada muito o ambiente, então é considerado sim. E aqui o crime por danificar a floresta, considerado de preservação permanente, não admite forma culposa? Vai admitir forma culposa sim. Então aqui a alternativa correta é a alternativa C, somente a 1 e a 2 está correta. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula número 6, essa que tratou sobre dano ambiental e responsabilidade civil ambiental. Então, nós definimos aqui o que é dano ambiental na nossa aula. Vimos um ponto importante também da questão do homem sendo o agente que vai alterar diretamente a característica do meio ambiente. Além disso, outro ponto que nós trabalhamos é a definição do que é um agente poluidor e a poluição, qual a distinção em relação a esses pontos. A questão da definição do que é dano ambiental, um ponto importantíssimo para que fique claro aqui nessa questão, é a questão do excludente de ilicitude. E também se o ato é ilícito ou ilícito, se é culposo ou não culposo, isso não interfere no julgamento e também na classificação do dano ambiental. Isso é um ponto primordial aqui dentro da nossa aula. E, por fim, vimos a responsabilidade civil e também tratamos sobre os crimes ambientais. Bem, dessa maneira a gente encerra a nossa aula número 6. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. Um grande abraço e até breve.